entre o controle e o caos, o que nós realmente precisamos oferecer aos nossos filhos. A gente tem um jeito interessante de agir. Quando nós vemos que algo deu errado, da maneira que estávamos tentando, nós saltamos para um extremo oposto. Mas será que isso dá certo mesmo? Foi exatamente isso que aconteceu com a educação. Nós, 35 mais, nós somos criados, em grande parte, dentro de um modelo de educação tradicional. Um modelo que, sim, carregava elementos fundamentais, valores, virtudes, senso de respeito, tradição, moral, e havia ali algo que realmente sustentava, algo que realmente organizava o mundo interno e externo da criança. Isso era bom e necessário. Mas havia também um problema seríssimo ali, a forma. Era uma educação baseada no medo, na imposição e no silenciamento. Lembra aquelas frases? Quem manda sou eu, manda quem pode, obedece quem tem juízo, lagartixa sabe o pau que bate a cabeça, ou uma surra resolve. E até hoje a gente ouve isso por aí. A criança, nesse modelo, ela não era vista como um sujeito em formação, mas como alguém a ser moldado e muitas vezes à força. Mas eu quero te explicar isso melhor. E eu vou falar com vocês a partir da base psicanalista. Em Freud, nós encontramos um ponto essencial para essa compreensão. O desenvolvimento psíquico da criança está profundamente ligado à forma como a autoridade é internalizada. Freud descreve que ao longo do desenvolvimento, a criança constitui aquilo que ele chama de superego, uma instância moral interna que passa a orientar as ações, os julgamentos e os sentimentos do que é certo e do que é errado. Bom, esse superego ele não surge do nada. Ele é formado a partir das figuras parentais, especialmente. E na forma como essas figuras exercem autoridade, como estabelecem limites e como conduzem a criança. Mas aqui existe um ponto crucial muitíssimo mal compreendido. Internalizar a autoridade não significa submeter à violência, ao medo ou à opressão. Pelo contrário. A internalização saudável da autoridade ela acontece quando a criança reconhece, ainda que de forma inconsciente, que existe ali alguém mais capaz do que ela de conduzi-la naquele momento da vida. Alguém que ocupa uma posição de responsabilidade, de cuidado e de direção. Não apenas porque tem poder sobre ela, mas por função, por experiência e principalmente por vínculo. Ou seja, gente, a autoridade que estrutura não é a que se impõe pela força, mas a que se sustenta pela legitimidade. Quando essa autoridade é vivida dessa forma, ela deixa de ser externa e passa a se tornar interna. A criança não precisa mais ser vigiada o tempo todo, porque ela passa a carregar dentro de si um referencial. Mas quando essa autoridade é excessivamente rígida, punitiva ou baseada no medo, o que se forma não é, de forma alguma, consciência moral. Forma-se culpa excessiva, ansiedade, medo psicológico constante e muitas vezes repressão emocional. A criança, ela até aprende desse jeito, mas aprende sob tensão. Ela aprende a obedecer, mas não necessariamente a compreender por que está obedecendo. Ela aprende a evitar o erro, mas não elaborar o que ela sente. Isso nos leva a uma distinção importantíssima. Veja, obedecer não é simplesmente cumprir regras como a gente acredita até hoje. A própria palavra obedecer, ela tem origem no latim, ob audire. Sabe o que ela significa? Ouvir com atenção, inclinar os ouvidos a. Ou seja, a verdadeira obediência ela não está centrada apenas em quem obedece, mas em quem é digno de ser escutado. E eu te convido a entender mais sobre isso no meu livro Forjado na Alma, o legado do Rei Arthur em sua casa. Lá você vai se aprofundar nesse tema e vai perceber como faz toda a diferença na criação do seu filho. Bom, mas compreender essa palavra muda tudo, porque desloca o peso da obediência. Não é mais apenas sobre a criança que vai precisar obedecer, é o adulto que precisa se tornar alguém que merece ser escutado. E aqui começa uma ruptura importante com o modelo tradicional autoritário e ainda que pareça muito difícil para você abrir mão daquilo que você já conhece tão bem, eu vou te mostrar a solução. E não vai ser jogar você para a educação positiva que você tem visto e que tem se assustado. Entenda, Lacan vai dizer que o sujeito ele não nasce pronto, ele se constitui. E essa constituição não acontece de forma espontânea, mas a partir da entrada naquilo que ele chama de ordem simbólica. A ordem simbólica é o conjunto de leis, linguagem, limites e significados que organizam a realidade. É aquilo que nos tira de um funcionamento puramente instintivo e nos insere em um mundo estruturado. E é nesse ponto que surge um dos conceitos mais importantes de Lacan, o nome do pai. Apesar do nome, isso não se refere ao pai biológico. Trata-se de uma função, a função de interdição. A função que diz, ei, nem tudo é possível, nem tudo é permitido e existe um limite. Essa função é estruturante, porque é justamente através dela que a criança aprende a lidar com a falta. Ela aprende a lidar com a frustração, com o seu desejo e com a realidade. Sem essa função, não há organização psíquica sólida. Sem limite, não há estrutura. E aqui está o ponto crítico para o cenário atual. Quando essa função desaparece, seja por permissividade
fragilidade, seja por ausência dos pais, o sujeito ele não se organiza internamente. E aí a criança passa a viver em um mundo onde tudo parece possível para ela, mas nada é sustentado. E isso gera um tipo muito específico de sofrimento. Um sofrimento sem contorno, sem borda. Isso pode se manifestar como dificuldade de lidar com frustração, como impulsividade, fragilidade emocional, necessidade constante de satisfação imediata e, em casos mais graves, comportamentos destrutivos. E isso não acontece porque a criança é ruim ou porque ela tem má índole, como costumam dizer, mas porque faltou estrutura simbólica suficiente para sustentar essa criança. E nós precisamos cuidar de um erro muito comum, o de acreditar que limite significa dureza, frieza, autoritarismo, porque não é, gente, não é. A função de interdição, ela não é violenta, ela é organização, ela é aquilo que permite que o sujeito exista de forma integrada. E quando essa função não é exercida pelos pais, ela não vai desaparecer. Ela retorna, e muitas vezes de forma muito mais dura na vida, gente. Na escola, nas relações, na sociedade, ou até mesmo na forma de sofrimento psíquico. Agora perceba como isso conversa diretamente com o que hoje a neurociência já demonstra. Ambientes de ameaça ativam constantemente o sistema de estresse do cérebro, especialmente o chamado eixo HPA, que é responsável pela liberação de cortisol. Veja bem, quando esse sistema é ativado de forma crônica, há prejuízos significativos em memória, atenção, aprendizagem. Além disso, o cérebro ele entra em modo de sobrevivência. E um cérebro que está em modo de sobrevivência, ele não vai estar disponível para aprender. Ele vai estar disponível para se proteger. Os estudos mostram que a aprendizagem ela é potencializada em contextos de segurança emocional, de vínculo e de previsibilidade. Ou seja, o medo pode até ensinar, mas ele ensina menos, ensina pior e deixa marcas. Mas, gente, vejam aqui se vocês reconhecem o que eu estou falando como uma verdade ou se eu estou falando alguma besteira. Me digam. Porque diante desse cenário de medo, autoritarismo, de traumas, de dores, surge uma reação. Cansados da dureza, rigidez, da dor não nomeada, nós começamos a buscar um novo caminho para educar. Ótimo. Só que assim nasce o que chamamos hoje de educação positiva. E, de fato, há algo profundamente bonito nessa proposta. A escuta da criança, o acolhimento emocional, o respeito a esse ser, a empatia, o reconhecimento de que o aprendizado não floresce sob pressão, mas em um ambiente de segurança. Isso é muito verdadeiro e isso é preciosíssimo. Mas, mais uma vez, algo se perdeu no caminho. Porque na tentativa de não ferir, muitos pais passaram a não corrigir. Na tentativa de acolher, deixaram de direcionar. E na tentativa de respeitar, abriram mão de algo importantíssimo, a autoridade. E é justamente aqui que a contribuição de Winnicott se torna essencial. Ele traz o conceito de ambiente suficientemente bom. E vamos ficar atentos, isso não significa um ambiente bondoso, amoroso. Significa um ambiente adequado para o desenvolvimento. E isso vai incluir acolhimento emocional e limites consistentes. A criança precisa de um ambiente que sustente, mas que também responda. Quando tudo é permitido, não há liberdade como a gente pensa, há desamparo. E aqui entramos em um ponto que a neurociência contemporânea está reforçando. O cérebro se desenvolve com regulação. A criança aprende a se regular sendo regulada. E isso exige sempre previsibilidade, consistência, limite, vínculo. E agora, gente, na adolescência, isso se intensifica. O sistema emocional amadurece antes do sistema de controle. Ou seja, o adolescente sente muito, mas ele ainda não consegue regular tudo aquilo que ele sente. E por isso, ele precisa de limite. E quando olhamos para os dados atuais, o cenário acende um grande alerta. Vemos aí um aumento de ansiedade, depressão precoce, violência contra o outro, ideação suicida, e o resultado começa a aparecer mesmo. As crianças que crescem sem tolerância à frustração, adolescentes que não sabem lidar com limites, os jovens que sentem intensamente, mas não sabem sustentar o que eles sentem, porque existe uma verdade que não pode ser ignorada. Amor sem estrutura não forma, confunde. Então entenda, a criança não nasce pronta, ela não sabe lidar com o mundo, com o outro, consigo mesma. Ela precisa de alguém que conduza, que ensine, que limite, que diga não quando for necessário. Isso não é opressão, isso é responsabilidade. A criança tem necessidade de direção, de correção, de orientação firme, mas não com violência, não como imposição cega, mas com um cuidado ativo. Então, corrigir não é ferir.
Corrigir e amar com responsabilidade. E para finalizarmos, gente, a gente está entendendo sobre a educação positiva, sobre os seus processos e os problemas que ela traz. A gente precisa reconhecer um segundo problema, é que ele é bem silencioso, mas é muito profundo. A educação positiva, ela exige um nível de constância emocional que não é realista. Ela pressupõe pais sempre pacientes, sempre disponíveis, sempre regulados, sempre muito conscientes, mas nós não somos assim. Nós somos humanos. Nós cansamos, nós nos frustramos, nós falhamos. E quando um modelo educacional exige perfeição para funcionar, ele não se sustenta na vida real. Então nós ficamos presos aí entre dois extremos. De um lado, a educação tradicional, que controla e que fere, e do outro lado, a educação positiva, que traz essa liberdade que desorganiza. E talvez a pergunta mais importante não seja qual modelo de educação escolher, mas sim o que de fato uma criança precisa para se tornar um ser humano inteiro. E é aí, gente, que surge a necessidade de um terceiro caminho. Um caminho que não rejeita o passado, mas um caminho que também não rejeita a evolução, o desenvolvimento. Um caminho que compreende que a criança precisa de amor, mas também de limite. Que ela precisa ser ouvida, mas também ensinada. Ela precisa de acolhimento, mas também de direção. Ela precisa, sim, de liberdade para existir, mas dentro de uma estrutura segura. E é exatamente nesse ponto que se fundamenta o método Rei Arthur. Não como uma teoria abstrata, mas como uma proposta prática de reorganização da vida familiar. O método Rei Arthur parte de um princípio simples, mas profundamente exigente: restaurar a ordem para que o amor possa florescer. Dentro desse método, os pais retomam o seu lugar, não como figuras autoritárias, mas como referência. Referências que orientam, que sustentam, que corrigem quando necessário e que, ao mesmo tempo, acolhem, escutam e constroem vínculo. É uma integração consciente entre aquilo que a tradição trouxe de essencial, os valores, as virtudes, a moral, e aquilo que a ciência contemporânea revelou como indispensável: vínculo, regulação emocional, escuta, segurança. Porque educar é formar um ser inteiro, capaz de amar e respeitar a si mesmo e ao outro, estando em harmonia com o ambiente em que ele vive.